Imagine que, muito antes da Bíblia, o mundo era habitado por entidades espirituais adoradas em diferentes cantos do planeta. E se essa parte da história foi intencionalmente apagada, soterrada sob camadas de narrativas ocidentais oficiais? Falamos de um segredo milenar sobre os deuses africanos que, em tempos remotos, governaram culturas inteiras, influenciaram civilizações antigas e, talvez, até deixaram sua marca nas próprias escrituras que hoje consideramos sagradas. Você já se perguntou quem foram os primeiros seres espirituais adorados pela humanidade? Todas as religiões surgiram no Oriente Médio. Ou existe um capítulo esquecido na história espiritual do mundo, intencionalmente silenciado? A verdade é que muito antes do surgimento do cristianismo, antes mesmo de Moisés escrever as primeiras linhas do Antigo Testamento, já existiam religiões africanas desenvolvidas. Elas possuíam seus ritos espirituais, sacerdotes, cosmologias complexas e deuses poderosos, temidos, adorados e consultados para cura, justiça, sabedoria e até vitória em guerras. Mas por que esse conhecimento não é ensinado nas escolas e universidades? Porque essas figuras espirituais são frequentemente rotuladas como mitos pagãos e invenções tribais, enquanto outras entidades foram canonizadas como anjos ou profetas. Olorun, Oxalá, Ogum, Xangô, Iemanjá, nomes hoje associados a religiões afro-brasileiras como o Candomblé e a Umbanda, mas que, na realidade, têm raízes em tradições ancestrais que existiam muito antes da escrita da Bíblia. A história oficial buscou apagar essas memórias. A colonização espiritual reescreveu textos sagrados, missionários queimaram templos, destruíram símbolos e impuseram a ideia de um único caminho, uma única verdade e uma única luz. Mas as evidências sobreviveram nas pedras, em pinturas rupestres, em tradições orais e em manuscritos secretos, cuidadosamente guardados por aqueles que nunca perderam a esperança. Você sabia que muitos desses deuses africanos possuem atributos semelhantes aos de personagens bíblicos? Isso não é uma mera coincidência. Muitos estudiosos e teólogos independentes afirmam que essas entidades espirituais poderiam ser interpretações mais antigas de anjos, arcanjos ou mesmo de seres espirituais descritos em livros apócrifos, como o livro de Enoque. Estamos à beira de um profundo mistério espiritual que pode transformar sua compreensão da Bíblia e de toda a história da fé. Talvez isso soe controverso e possa perturbar muitas pessoas com o que está por vir. Mas se você chegou até aqui, é porque sente que há algo mais, algo que não foi revelado, algo que talvez nunca lhe contem por medo, preconceito ou desejo de controle. E é exatamente sobre isso que falaremos. Não se trata de confrontar a fé de ninguém, mas de desvendar segredos há muito esquecidos. Trata-se de reconhecer que a espiritualidade africana não é algo inferior ou mitológico, mas uma tradição antiga e poderosa. É sobre olhar a história com novos olhos e compreender que, antes da Bíblia, antes dos Evangelhos, antes de qualquer escritura sagrada, existiam culturas que tinham suas próprias experiências com o sagrado e que foram apagadas da memória de gerações pela narrativa dominante. O leitor será levado a um despertar espiritual e a um desafio intelectual, a um encontro com uma sabedoria enraizada nas profundezas da história humana. É preciso cruzar a fronteira do conhecido e mergulhar em uma realidade que muitos preferem ignorar. Para entender as razões do silenciamento dessa história, é necessário voltar ao passado, atravessando desertos, rios e tradições que resistiram, apesar de impérios, guerras e censura. O Nilo surge como uma artéria espiritual direcionada ao Mediterrâneo. Em Kemet, o nome antigo do Egito, a espiritualidade não era apenas um complemento da vida, mas sua própria base. Muito antes da Bíblia, sacerdotes observavam as estrelas, erguiam templos com alta precisão, interpretavam sonhos, registravam rituais e conectavam política, medicina, agricultura e justiça a uma teologia complexa. Em Kemet, a ordem cósmica era o princípio central. Não havia uma fronteira clara entre o sagrado e o profano. Essa cosmologia não era apenas um conjunto de mitos, mas um sistema de conhecimento espiritual que definia as leis, o calendário, os funerais e o próprio conceito de alma.
A ideia de um julgamento post-mortem, do peso do coração na balança de Ma'at e da responsabilidade moral do indivíduo precedeu muitas ideias que, posteriormente, foram refletidas nos textos bíblicos. Não se trata de seres míticos, mas de uma tradição sacerdotal que percebia o invisível como parte integrante do mundo visível. Longe do Vale do Nilo encontra-se outro elemento crucial do conhecimento espiritual, o sistema Ifá, a matriz do pensamento Yorubá. Ifá não é apenas folclore, mas uma tecnologia sagrada de conhecimento, um oráculo que sistematiza a sabedoria em milhares de versos. Os Odus são uma enciclopédia espiritual transmitida por iniciados que guardam na memória volumes de conhecimento ético, curativo, profético e moral. Muito antes dos Evangelhos, existia uma linguagem para comunicar com o mistério. Búzios, Ikins, Ople. O corpo como templo, a palavra como ponte. Orixas, Oxalá, Xangô, Ogum, Oxum, Iemanjá ou Omolu não são ídolos aleatórios, mas codificações das forças da criação, aspectos de Deus que se manifestam na natureza e no caráter humano. Justiça, coragem, fertilidade, sabedoria, cura. Cada orixá torna o divino compreensível. A ideia da multiplicidade de manifestações e da unidade da essência da criação é uma base teológica antiga, complexa e consistente. Enquanto a teologia cristã sistematizava os atributos divinos em tratados, os antigos iorubás já os viviam como ética, música, dança, liturgia, cura e comunidade, uma espiritualidade prática que respondia a questões concretas de destino e propósito. No coração do Sahel, os Dogons preservaram uma cosmologia que conecta o céu e a terra com uma impressionante rigor simbólico. Para eles, a criação tem origem na água primordial. Os seres Nomo, ligados à palavra e à ordem, descem para estabelecer o ritmo e a medida no caos. A linguagem espiritual dos Dogons é de alta densidade, símbolos, máscaras, rituais de passagem, arquitetura que imita constelações, tempo marcado por ciclos sagrados. A tradição oral dos Dogons não é apenas memória, mas um mapa de iniciação que descreve uma teologia que posiciona o homem na grande sinfonia cósmica, onde cada gesto tem uma ressonância espiritual. A antiga ressonância espiritual é sentida ao ouvir melodias ancestrais. A questão da primazia perde o sentido diante da profunda conexão com o sagrado que existia muito antes da Bíblia. Era uma união entre humanos, natureza e forças superiores. Kemet, Ifá e a cultura Dogon demonstram que a África foi o berço do conhecimento espiritual, oferecendo sistemas de desenvolvimento da consciência e bibliotecas orais de sabedoria, gravadas em rituais, pedras, cânticos e leis. Sacerdotes de Kemet dedicavam anos ao estudo das palavras de poder. Babalaos desenvolviam memória, ética e responsabilidade para interpretar os Odus. Os anciãos Dogons guardavam segredos de iniciação que não podem ser transmitidos por texto. O mundo mediterrâneo, ao formar seu cânon, herdou muitas ideias das terras do sul. O conceito de um Deus criador, a luta entre ordem e caos, a ligação entre justiça e prosperidade, a necessidade de purificação, a esperança de vida após a morte e a importância da palavra sagrada. As palavras e os nomes mudam, mas as estruturas básicas permanecem inalteradas. O reconhecimento da espiritualidade bíblica, da teologia, dos mistérios, anjos e profecias leva à compreensão de que ela está enraizada em um solo antigo, onde já se falava do transcendente antes do surgimento dos pergaminhos hebraicos. É importante entender que a acusação de paganismo é um rótulo colonial que simplifica a discussão. Paganismo foi usado para diminuir sistemas que não se encaixavam nos interesses políticos. No entanto, um olhar imparcial revela paralelos. O princípio de Ma'at corresponde à justiça, Xangô à proteção da lei, Ogum à força que abre caminhos e Oxum e Iemanjá simbolizam as águas vivificantes e a misericórdia. Nomo, a palavra que organiza o mundo, lembra o Logos. Isso não significa identidade, mas indica que a revelação poderia ter sido expressa em diferentes linguagens. A Bíblia entra nesse diálogo, baseando-se em conhecimentos antigos de que o invisível governa o visível.
As narrativas oficiais tentaram silenciar essas raízes, pois o reconhecimento dos deuses africanos que precederam a Bíblia muda a paisagem espiritual e destrói a noção de uma verdade que surgiu em um único ponto. Surge a pergunta: e se a história da fé for mais ampla do que sabemos? Talvez Deus tenha deixado sinais de si em diferentes culturas, que guardaram esse mistério sob diferentes nomes. A arqueologia espiritual abre novas perspectivas, permitindo ver que a África guarda as chaves para conhecimentos ancestrais. Existem tradições espirituais milenares que suscitam discussões acaloradas e diversas interpretações, o que demonstra uma abordagem crítica ao seu estudo. É fundamental não perder de vista a profundidade desses sistemas teológicos, mas sim recorrer às fontes primárias para compreender sua essência. Por exemplo, o ritmo da liturgia no Antigo Egito, Kemet, ensina que a justiça é uma ordem cósmica. A precisão do oráculo de Ifá, que aborda o destino não para controlar o divino, mas para harmonizar o caráter. A disciplina dos Dogons, onde o ritual serve como reflexo do ato da criação. Não é apenas fé, mas uma espécie de gramática da alma. Ao aprofundar o estudo, torna-se evidente que os grandes temas da Bíblia, como a criação do mundo, a queda, a aliança, a redenção, o julgamento e a esperança, encontram paralelos e prenúncios nessas tradições antigas. Isso não leva à confusão, mas sim lança luz sobre conceitos espirituais universais. Talvez o divino sempre tenha falado com a humanidade, mas percebemos apenas dialetos isolados dessa mensagem. A seguir será analisada a convergência de símbolos, nomes e funções para entender como certas entidades foram transformadas, demonizadas ou integradas em diferentes sistemas espirituais. Isso tem relação direta com a vida espiritual do ser humano contemporâneo. Muitos já ouviram falar de Olorun, Obatalá, Xangô e Iemanjá. Esses nomes não são apenas personagens mitológicos, mas figuras espirituais poderosas que desempenharam um papel importante na consciência das antigas civilizações africanas, muito antes da criação da Bíblia. É surpreendente que essas entidades possuam características que lembram anjos, arcanjos e outras entidades espirituais conhecidas na tradição bíblica. Imagine que antes mesmo de a história registrar as primeiras narrativas bíblicas, na África existia uma teologia espiritual complexa com seus sistemas divinos, crenças e mistérios que influenciavam povos e culturas em todo o mundo. Olorun, por exemplo, é considerado o Deus supremo na tradição iorubá, o criador do universo, onisciente e onividente. Isso lembra o conceito do Deus onipotente na Bíblia. Obatalá, outra entidade poderosa, é responsável pela criação do homem e é um símbolo de pureza e justiça, comparável ao papel de um anjo da guarda ou arcanjo que guia e protege a humanidade. Xangô, senhor do trovão e da justiça, possui uma força que lembra o poder de arcanjos como Miguel, guerreiros espirituais que lutam contra as forças do mal e protegem a ordem divina. Não podemos esquecer de Iemanjá, a deusa dos mares e rainha das águas, cuja energia maternal e protetora se reflete em muitas representações bíblicas do Espírito Santo ou de figuras femininas sagradas que cuidam e guiam as pessoas. Ogum, o guerreiro e ferreiro, responsável pela guerra e transformação, possui características próximas às atribuídas a arcanjos guerreiros e anjos da batalha espiritual, frequentemente encontrados em textos sagrados. Ao aprofundar-se nesses nomes, fica claro que não são apenas figuras mitológicas, mas arquétipos espirituais com funções e poderes que ecoam nos textos sagrados. Isso aponta para uma conexão profunda e, talvez, um conhecimento antigo que a história comum tenta ocultar. A verdade que teimam em esconder é a existência de divindades africanas cuja influência se estendia muito além de suas terras de origem. Surpreendentemente, esses deuses foram adorados e reverenciados em diversas culturas ao longo de milénios, o que questiona as narrativas históricas aceitas e convida a ir além dos textos bíblicos como única fonte de verdade espiritual. A humanidade se depara com um legado espiritual que foi silenciado, apagado e até proibido pelas forças dominantes. No entanto, ele continua vivo em rituais, orações e crenças enraizadas na própria essência da humanidade. Essa verdade oculta faz pensar sobre o verdadeiro alcance dessas entidades.
Teriam sido elas os primeiros anjos da humanidade ou mesmo os primeiros mensageiros divinos, precedendo a revelação bíblica. Imagine as perguntas que surgem se essa informação causar espanto. Como esses deuses influenciaram a criação dos textos sagrados? É possível reinterpretar algumas histórias bíblicas, considerando essas conexões. E o mais importante, o que isso significa para a fé e a espiritualidade contemporâneas? Essas questões são fundamentais para aqueles que buscam compreender a verdadeira história espiritual do mundo. No entanto, poucos falam que essas entidades, embora chamadas de deuses, carregam em si uma energia espiritual comparável às forças angélicas e arcanjos descritos na Bíblia. Isso provoca profundas reflexões. Não se trata apenas de mitos, mas de manifestações espirituais que cruzaram épocas e foram conhecidas sob diferentes nomes e formas. A semelhança dessas figuras africanas com os arcanjos bíblicos em suas funções, poderes e simbolismo aponta para um universo espiritual muito mais rico e interconectado do que se costuma admitir. Sem exagero, pode-se dizer que eles foram os verdadeiros dominantes espirituais do mundo antes da escrita da Bíblia, moldando crenças, culturas e até os destinos da humanidade. Ao mergulhar nesses nomes e histórias, desvenda-se uma teologia ancestral, vibrante e profunda, onde a conexão com o divino era viva, direta e cheia de significado. Essa teologia africana milenar de Kemet, Ifá, Dogons, revela a existência de uma espiritualidade organizada com códigos, rituais e ensinamentos que ecoam as grandes religiões monoteístas. A espiritualidade não conhece fronteiras nem datas. É um fio invisível que conecta o passado ao presente, revelando segredos esquecidos capazes de transformar a percepção do mundo espiritual. Imagine o impacto dessa descoberta. Não se trata apenas de redescobrir deuses antigos, mas de desafiar a história oficial, lançando luz sobre segredos proibidos capazes de mudar tudo o que se sabe sobre fé, espiritualidade e até a origem da humanidade. É um convite para abrir a mente e o coração para uma nova compreensão, onde a verdade espiritual se revela muito mais ampla e complexa. É aqui que a jornada se torna ainda mais fascinante, pois compreender quem eram esses deuses e o que representavam é o primeiro passo para desvendar um mundo oculto que o tempo tentou esconder. Para compreender a verdadeira potência e influência dessas entidades, é preciso penetrar na essência de sua interação com a humanidade, estudar seus ensinamentos, rituais e segredos mais íntimos. Esse caminho vai além das narrativas bíblicas, revelando um universo espiritual capaz de subverter as concepções estabelecidas. Em futuras explorações dessas figuras espirituais, segredos ocultos da história convencional serão desvendados. Ao aprofundar nas conexões espirituais entre as divindades africanas e os personagens cristãos, descobre-se uma interligação surpreendente, muitas vezes negligenciada. Para além das diferenças culturais e geográficas, reside um fio invisível que une as antigas entidades espirituais aos venerados heróis bíblicos. Essa conexão não é acidental, mas uma chave para compreender a natureza universal da espiritualidade humana, que se manifesta sob diferentes nomes, símbolos e rituais, dependendo do tempo e do lugar. Portanto, ao falar de Xangô, Iemanjá, Ogum e outros, é necessário reconhecer sua profunda ressonância com os arcanjos e anjos das Escrituras Sagradas. Consideremos um exemplo marcante: Xangô, Senhor da Justiça e do Trovão. Na tradição Yorubá, ele é o juiz supremo que traz ordem e retribuição, punindo os injustos e protegendo os inocentes com o trovão e o fogo. Sua figura é forte, reverenciada e até temida, e seus atributos são tão claramente definidos que não podem ser considerados mera mitologia. No cristianismo, o arcanjo Miguel desempenha um papel semelhante, um guerreiro espiritual que lidera as hostes celestiais contra as forças do mal, defensor da justiça divina, escudo e a espada da verdade. Ele não hesita em entrar na batalha para manter a ordem divina, assim como Xangô, que com seu machado e trovão mantém o equilíbrio da justiça, harmonizando as relações entre os homens e o sagrado. Essa conexão não é apenas simbólica, mas funcional. Xangô e Miguel são protetores e juízes, guerreiros contra o caos e guias da ordem celestial.
Nas tradições africanas, a imagem do guerreiro espiritual não se limita a esses nomes. Ogum, o ferreiro divino e deus da guerra, abre caminhos e vence inimigos com a espada e a força. Ele lembra o arcanjo Gabriel bíblico, especialmente no papel de mensageiro e executor da vontade divina. Gabriel é conhecido como o arauto da revelação, e Ogum é uma força ativa, transformando a realidade como um poder divino que se manifesta para realizar justiça, proteção e renovação espiritual. Não se pode deixar de mencionar Iemanjá, a Mãe das Águas, que encarna um dos elementos mais importantes da espiritualidade africana e cristã, a água viva. Iemanjá é a mãe que nutre, que dá vida, que protege e que acolhe os filhos que dela dependem para a sobrevivência e a prosperidade. Suas águas são a fonte de tudo o que existe, um útero cósmico do qual tudo nasce. O nascimento de tudo o que existe. Esse é o ponto de partida. Nos textos sagrados da Bíblia, a água viva surge como um poderoso símbolo da presença divina, a personificação do Espírito Santo, capaz de saciar a sede espiritual e purificar a alma. Jesus Cristo menciona repetidamente essa água vivificante, prometendo uma fonte inesgotável de vida e renovação espiritual para aqueles que creem nela. A conexão entre Iemanjá, deusa da água na mitologia africana, e o conceito de água viva não é uma mera coincidência. É, antes, uma manifestação de uma única essência espiritual que transcende fronteiras culturais e temporais, expressando-se em linguagem sagrada através de diversos símbolos. Paralelos como esses não se limitam a semelhanças superficiais. Eles atestam que a espiritualidade africana, frequentemente rotulada erroneamente como paganismo ou superstição, está de fato profundamente enraizada em conceitos espirituais universais, encontrando um eco surpreendente nas escrituras sagradas de diversas religiões. Isso não significa que Xangô, o deus do trovão e da justiça, seja idêntico ao arcanjo Miguel, ou que Iemanjá represente literalmente o Espírito Santo. Pelo contrário, esses arquétipos espirituais desempenham funções semelhantes em escala cósmica e no contexto da experiência humana de interação com o divino. Isso abre um vasto campo para reflexão sobre como a verdade espiritual pode ser multifacetada e manifestar-se de diferentes maneiras, correspondendo a cada cultura e período histórico. Quando a pessoa começa a perceber essas interconexões, ocorre uma transformação na percepção. A teologia deixa de ser um sistema fechado de dogmas e se transforma em um diálogo vivo e aberto entre diferentes tradições, capazes de se enriquecer mutuamente. A espiritualidade deixa de ser um território exclusivo e se torna um amplo caminho, semeado com ensinamentos, mistérios, poderes e sinais que o Espírito revela a diferentes povos de acordo com suas experiências e compreensões únicas. É isso que na prática significa o conceito de sincretismo, mas em um nível muito mais profundo e respeitoso, onde o objetivo não é apagar as diferenças culturais, mas reconhecer as múltiplas manifestações de uma única verdade divina. Em vista disso, surge a pergunta legítima: por que essas conexões foram tão frequentemente negadas ou silenciadas? Por que as divindades africanas foram demonizadas e desacreditadas, enquanto os anjos e arcanjos bíblicos foram canonizados e glorificados? A resposta reside na história da colonização, na luta por uma hegemonia cultural e espiritual que buscava impor um sistema de crenças único, excluindo todos os outros. Mas o que aconteceria se voltássemos a essas origens e percebêssemos que tal exclusão é resultado de uma escolha humana, e não um reflexo da verdade absoluta? Nesse caso, abriríamos o caminho para a reconciliação, o respeito e uma nova compreensão da espiritualidade que transcende qualquer livro ou doutrina. É notável que essas conexões espirituais influenciam diretamente a nossa fé no mundo contemporâneo. Se Xangô representa a justiça divina e Miguel, a guerra espiritual, isso indica que a retidão de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma força ativa que confronta o mal no mundo e em nossas vidas. Se Iemanjá simboliza a água viva, a promessa de Jesus de conceder essa água que sacia a sede para sempre pode ser compreendida como uma realidade tangível que transcende fronteiras culturais e simbólicas,
penetrando no mais profundo do coração humano. Essa compreensão expande nossa visão, tornando a fé mais rica, inclusiva e profunda. Surgem novamente questões importantes, como o ensinamento cristão, com sua hierarquia angelical e arcangelical, se relaciona com a rica herança espiritual das tradições africanas. De que forma esse diálogo transforma nossa compreensão da Bíblia e das divindades africanas que a precederam? Uma investigação mais profunda é necessária para entender como essas imagens espirituais foram reinterpretadas, veladas, e, em alguns casos, demonizadas, a fim de ocultar o verdadeiro conhecimento da humanidade. Trata-se de uma chave capaz de abrir portas para uma nova perspectiva sobre a história espiritual que muitos tentaram esconder ao longo dos séculos. Ao discutir os deuses africanos que outrora dominaram o mundo, não se pode ignorar o tabu em torno do tema, especificamente a relutância da arqueologia em revelar certos fatos. Existem descobertas que questionam o conhecimento estabelecido, adquirido em escolas e instituições religiosas. Trata-se de evidências que apontam para uma profunda conexão entre as antigas crenças e práticas africanas que mais tarde se refletiram no cristianismo. No entanto, tais achados são frequentemente silenciados ou simplesmente ignorados por instituições religiosas que buscam manter uma narrativa conveniente e controlada. Vale a pena ponderar o que está por trás desse silêncio. Porque os dados arqueológicos que atestam a riqueza espiritual da África e sua influência no mundo são minimizados ou desacreditados. A resposta reside no poder da história oficial, que muitas vezes é escrita pelos vencedores de batalhas políticas, culturais e religiosas. Essa história serve a interesses que nem sempre coincidem com a verdade espiritual ou o reconhecimento da diversidade das manifestações do divino. Nesse contexto, tudo o que contradiz o monopólio da narrativa religiosa dominante é percebido como uma ameaça. Por essa razão, muitas descobertas arqueológicas relacionadas às antigas práticas espirituais africanas permanecem nas sombras. Papiros, artefatos, templos e até ruínas de cidades que testemunham uma complexa interconexão entre o sagrado e o cotidiano encontram o desprezo. E não foram apenas os africanos que sofreram com esse apagamento. Diversas culturas antigas que praticavam um contato direto com o divino antes do surgimento da Bíblia também foram marginalizadas. Focando na África, é importante reconhecer que essa terra não foi apenas o berço da humanidade, mas também uma escola espiritual, onde deuses invisíveis, anjos e forças eram estudados e reverenciados com particular diligência. Um exemplo disso é a conexão entre a veneração dos orixás e algumas práticas cristãs. Você já notou que muitas festas católicas e celebrações tradicionais possuem uma semelhança marcante com rituais africanos? Isso não é uma coincidência. Na era da colonização e da escravidão, os africanos trouxeram suas crenças para as Américas e, para preservá-las, adaptaram seus cultos, muitas vezes escondendo-os por trás das imagens de santos católicos. Essa adaptação criou uma ponte entre as duas tradições, resultando na incorporação de muitas práticas africanas ao cristianismo de forma velada ou reinterpretadas para se adequar às novas condições. As raízes ocultas da fé. Por que as evidências arqueológicas da origem africana de símbolos e rituais religiosos frequentemente permanecem não reconhecidas? A conexão entre a arqueologia e as práticas religiosas africanas revela perspectivas surpreendentes. Contudo, essas descobertas frequentemente permanecem nas sombras, sem encontrar o devido espaço em publicações científicas e muito menos em sermões religiosos. Por que isso acontece? O reconhecimento da origem africana de muitos símbolos e rituais religiosos representa uma ameaça ao discurso estabelecido de superioridade cultural e espiritual, ativamente sustentado por muitos sistemas religiosos. Desvendar essa verdade significa admitir que o cristianismo, que se orgulha de sua pureza doutrinária, foi influenciado e, talvez, enriquecido por uma miríade de tradições espirituais precedentes e diversas. Isso rompe paradigmas habituais e causa desconforto em muitos líderes religiosos, pois o poder está intrinsecamente ligado ao controle da narrativa.
Pesquisas arqueológicas indicam que conceitos como justiça divina, julgamento da alma, a importância dos rituais, a veneração dos ancestrais, o respeito pelo cosmos e até a compreensão de forças espirituais invisíveis estavam profundamente enraizados nas civilizações africanas muito antes de se tornarem temas centrais da Bíblia. Isso não é uma mera coincidência, mas um testemunho de que as ideias sobre Deus, anjos, forças do bem e do mal são universais e que os povos antigos possuíam formas diversas, mas igualmente profundas, de interação com o mundo espiritual. Portanto, quando observamos práticas cristãs que ecoam rituais africanos, não se trata de imitação ou heresia, mas sim de um reflexo de uma espiritualidade humana compartilhada que atravessa continentes e milénios. É interessante notar que algumas dessas práticas foram reinterpretadas e transformadas para se adequar aos dogmas cristãos. Por exemplo, a veneração dos orixás era frequentemente apresentada como idolatria para justificar sua proibição. Contudo, uma análise mais atenta revela que muitos santos católicos possuem atributos, histórias e simbologia que espelham diretamente essas entidades africanas. Essa reinterpretação tornou-se uma forma de controle espiritual que, infelizmente, apagou a verdadeira origem dessas práticas, mas não conseguiu destruir a fé das comunidades que continuaram, mesmo que secretamente, a cultuar seus deuses ancestrais sob o manto do cristianismo. Evidências arqueológicas e culturais revelam um mosaico espiritual, onde o que é apresentado como verdade absoluta é apenas uma parte de um quadro muito mais amplo. Compreender isso é crucial para aqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos bíblicos e espirituais. Isso demonstra que a Bíblia, por mais poderosa que seja, não chegou a um mundo vazio, mas a uma terra já repleta de experiências místicas, fé e busca pelo divino. Surge a questão: você já parou para pensar nas conexões entre a arqueologia e as práticas religiosas africanas? Você tem conhecimento de alguma descoberta que foi silenciada ou insuficientemente divulgada? A seguir, examinaremos como essas práticas e crenças foram demonizadas, ocultadas e até perseguidas para manter o monopólio da fé dominante. A próxima parte desta investigação pode mudar sua percepção sobre a Bíblia e os antigos deuses africanos que governaram o mundo antes de sua escrita. Para entender por que as divindades africanas, que outrora dominaram o mundo, foram apagadas dos registros históricos oficiais antes mesmo da criação da Bíblia, é essencial considerar um fenômeno de grande escala e trágico: a Era da Colonização. Esse período foi marcado não apenas pela escravização de povos, mas também pela destruição deliberada de suas antigas crenças e tradições espirituais. Esse apagamento cultural não foi um episódio acidental na história, mas sim uma estratégia meticulosamente elaborada, ditada por ambições políticas, económicas e religiosas, visando consolidar o poder e estabelecer controle sobre as almas das pessoas. Surge uma pergunta pertinente: a quem interessava ocultar essa informação? A partir do momento em que as potências europeias conquistaram as terras africanas, iniciou-se não apenas a exploração das riquezas naturais, mas também a ativa imposição de uma dominação espiritual. A colonização foi realizada não só com armas e forças militares, mas também pela imposição de uma fé única, pela supressão sistemática de outras crenças e pela demonização dos deuses africanos que até então definiam a vida social, política e espiritual de milhões de pessoas. Essa tentativa de apagar a memória espiritual dos africanos tornou-se uma ferramenta poderosa para enfraquecer culturas inteiras e facilitar o domínio colonial. Os colonizadores europeus, agindo em conjunto com influentes instituições religiosas, deflagraram uma verdadeira guerra contra as divindades africanas. Esses seres, que personificavam poder, justiça, fertilidade e conexão com o divino, foram declarados falsos ídolos, entidades demoníacas e superstições primitivas. Tais declarações depreciativas foram usadas para justificar a destruição de templos, a proibição de rituais, a perseguição de sacerdotes e a interrupção da transmissão oral de conhecimentos ancestrais. Dessa forma, tradições milenares ficaram sob ameaça da extinção
e seus ensinamentos e conexão com o divino foram riscados dos livros de história, das instituições religiosas oficiais e da consciência das novas gerações. Mas por que esse interesse em ocultar a verdade surgiu? A resposta reside na natureza do poder. Quem controla a narrativa histórica, controla a identidade e a espiritualidade dos povos. Ao impor um sistema religioso único, os colonizadores asseguravam não apenas o domínio territorial, mas também o domínio sobre as mentes. Um povo desprovido de memória espiritual torna-se mais maleável, suscetível a manipulações e menos capaz de resistência. A erradicação dos deuses africanos não foi apenas uma perda cultural, mas um passo estratégico cujas consequências são sentidas até hoje, influenciando as crenças e os valores de milhões de pessoas. Além disso, a demonização desempenhou um papel crucial na demarcação entre o bem e o mal, o sagrado e o profano, o verdadeiro e o falso. Essa dicotomia serviu para sustentar o sistema religioso dominante, que excluía outras formas de espiritualidade. Quaisquer manifestações originárias da África e que diferissem do cristianismo imposto eram rotuladas como heresia, feitiçaria ou paganismo. A palavra paganismo tornou-se um rótulo depreciativo, justificando a exclusão social, a perseguição e o silenciamento. Ocultação da verdade, o apagamento cultural da herança africana. As tentativas de apagar a cultura e a espiritualidade africanas atingiram tal magnitude que até mesmo os descendentes dos povos originários começaram a duvidar do valor e da veracidade de suas próprias crenças. Esse alijamento espiritual, agravado por séculos de opressão, resultou em uma profunda crise de identidade. O controle intelectual e arqueológico tornou-se parte integrante desse processo. Instituições científicas e religiosas selecionavam e interpretavam meticulosamente os achados arqueológicos, formando um quadro do passado que lhes era conveniente. Numerosas evidências da grandeza espiritual da África foram intencionalmente ocultadas ou reinterpretadas dentro de um paradigma eurocêntrico e cristão. Isso levou à distorção e simplificação das religiões africanas, ignorando inscrições, templos e rituais que atestavam a existência de sistemas teológicos desenvolvidos. A arqueologia oficial frequentemente apresentava a África como um continente desprovido de sua própria história religiosa, reforçando assim o mito de uma terra sem passado, que era utilizado para justificar a expansão colonial. Apesar de todos os esforços, a verdade não pôde ser completamente apagada. As histórias continuaram a viver em rituais secretos, tradições orais transmitidas de geração em geração e no sincretismo religioso, onde santos católicos se entrelaçavam com orixás africanos e espíritos ancestrais. Essa resistência espiritual tornou-se uma prova vívida da força e vitalidade dos deuses africanos e das antigas civilizações. Hoje, observa-se um renascimento da memória ancestral, um anseio por se reconectar com as raízes espirituais que o mundo tentou ocultar, mas que continuam a pulsar nos corações das pessoas. A compreensão desse processo permite entender que o apagamento histórico não é uma realidade objetiva, mas uma construção artificial que pode ser desconstruída com conhecimento, coragem e fé. O objetivo é devolver ao mundo essas verdades ocultas, expandir a compreensão da espiritualidade e do verdadeiro papel que os deuses africanos desempenharam na história da humanidade. Essa redescoberta é um processo não apenas intelectual, mas também espiritual, que abre caminho para uma fé mais inclusiva, profunda e ancestral. A quem interessava esconder a história espiritual africana. Será que essas divindades foram realmente demonizadas? Na próxima sessão exploraremos hipóteses ainda mais ousadas sobre quem realmente eram esses seres espirituais, anjos, arcanjos ou algo muito maior do que se convencionou acreditar. A verdade proibida está apenas começando a ser revelada. À medida que nos aprofundamos no mistério dos deuses africanos que dominaram o mundo antes mesmo da escrita da Bíblia, surge uma hipótese intrigante e instigante. E se eles não fossem apenas personagens míticos, mas seres espirituais reais, poderosos e complexos, cujas histórias e natureza foram distorcidas, ocultadas ou mal interpretadas ao longo dos séculos? Poderiam essas entidades ser anjos caídos?
Ou, talvez, anjos de luz, seres espirituais sobre os quais a Bíblia e a tradição oficial permanecem em silêncio. Essa ideia abre portas que muitos preferem manter fechadas, mas que são essenciais para uma compreensão mais profunda dos mistérios espirituais que permeiam tanto as antigas religiões africanas quanto as escrituras judaico-cristãs. O livro de Enoque, uma obra apócrifa não incluída no cânone bíblico oficial, contém revelações surpreendentes sobre essas criaturas. Nas profundezas enigmáticas do livro de Enoque, escondem-se lendas sobre seres extraordinários. Trata-se dos vigilantes, anjos que tinham a tarefa de observar a humanidade, mas que se desviaram do caminho predestinado, afundaram no pecado. Assim, profanaram a terra. Esses anjos caídos transmitiram conhecimentos aos humanos, desde artes secretas até práticas que a religião ortodoxa considerava abomináveis. E se esses mesmos vigilantes forem as mesmas entidades que em outras culturas foram elevadas aos céus, veneradas como deuses ou forças espirituais? Essa hipótese ousada não é uma mera inferência. É uma tentativa audaciosa de conectar fragmentos de informação deixados por tradições espirituais dispersas e, à primeira vista, desconectadas. Se examinarmos atentamente as descrições dos deuses africanos, seu poder e suas lendas, podemos notar que muitos deles possuem características semelhantes às descrições de anjos e arcanjos bíblicos, bem como às criaturas descritas no livro de Enoque. Força, justiça, proteção, sabedoria, mas também a possibilidade de queda. Isso nos leva a considerar que essas figuras podem representar uma categoria espiritual complexa que transcende as concepções convencionais. São entidades que atuam na dimensão espiritual, intervindo no mundo físico e nos destinos humanos, e são percebidas através do prisma de diferentes culturas, teologias e períodos históricos. Essa visão ressoa com outras fontes apócrifas e textos antigos que narram sobre seres espirituais intermediários entre Deus e o homem, entidades dotadas de livre-arbítrio, capazes de trazer tanto luz quanto sombra. Enquanto o cristianismo tradicional tende a dividir a realidade espiritual em anjos do bem e demônios do mal, as tradições africanas frequentemente veem essas entidades em um espectro mais amplo, reconhecendo seus aspectos contraditórios, ciclos de purificação, redenção e até mesmo transformação. É uma espiritualidade que reconhece a complexidade do universo e das forças invisíveis, sem reduzir tudo a uma dicotomia simplificada. Imagine que os deuses africanos, que ainda hoje influenciam milhões de pessoas, não são meros personagens fictícios, mas seres espirituais reais, reverenciados, temidos e respeitados por seu impacto tangível, visível e poderoso. Talvez a Bíblia, devido à sua orientação específica, não tenha preservado informações sobre todas as entidades espirituais com as quais a humanidade se deparou ao longo dos séculos, omitindo algumas histórias para manter uma linha doutrinária mais rigorosa. Isso de modo algum diminui a autoridade das Escrituras, mas nos convida a reconhecer que a revelação divina pode ser muito mais ampla e diversa do que estamos acostumados a pensar. É importante entender que essa hipótese não é uma negação da fé, mas uma expansão do horizonte espiritual. Ao supor que esses deuses poderiam ser anjos caídos ou seres de luz não mencionados na Bíblia, aprofundamos nossa compreensão de como Deus pode ter se manifestado e revelado a diferentes povos em diversas épocas. Talvez essas entidades espirituais tenham desempenhado um papel fundamental na história da humanidade, atuando como mediadores, guardiões, mestres e até mesmo guerreiros em uma batalha espiritual que se desenrola ao longo dos séculos. E o que isso significa para o homem contemporâneo? Isso significa que sua fé pode ser enriquecida se você perceber que o universo espiritual é ilimitado, complexo e repleto de mistérios a serem desvendados. Que a história da salvação pode ter múltiplas camadas e que essas entidades, chamadas de deuses, anjos ou espíritos, são parte dessa grandiosa história cósmica que a Bíblia e outras tradições nos convidam a explorar com respeito e discernimento. Refletir sobre a rica herança das divindades africanas que precederam os textos bíblicos, sobre as misteriosas conexões com entidades angelicais
e sobre os esforços para ocultar essas verdades ancestrais, conduz inevitavelmente a uma questão capaz de mudar radicalmente a percepção da Bíblia e de toda a história da salvação. E se o ponto de partida dessa história não fosse o livro de Gênesis? E se a revelação divina tivesse suas raízes em manifestações mais antigas, vivenciadas por diversas culturas e povos, falando diferentes línguas e usando simbologias distintas? Não poderia o Altíssimo ter-se manifestado de maneiras diferentes a diferentes povos, adaptando-se às suas particularidades culturais, ao contexto histórico e ao nível de compreensão? Essa dúvida saudável, que pode parecer ousada, é fundamental para aqueles que buscam expandir os limites de sua fé e espiritualidade para além das interpretações convencionais. A Bíblia, sem dúvida, é um livro sagrado, fonte de inspiração, verdade e revelação. Contudo, ela não é o único testemunho da busca espiritual da humanidade. Muito antes da escrita do livro de Gênesis, existiam povos que adoravam o sagrado, que vivenciavam profundas revelações espirituais, que conheciam e reverenciavam forças divinas invisíveis. Essas manifestações espirituais eram transmitidas oralmente através de rituais, símbolos e por meio de seres conhecidos em diversas tradições como deuses, orixás, espíritos ou anjos. Como isso muda a nossa percepção da Bíblia? Isso muda tudo e, ao mesmo tempo, amplada. Muda porque expande nossos horizontes, permitindo-nos ver a história da salvação não como uma linha direta e exclusiva, mas como uma rede complexa e multifacetada, onde Deus pode ter-se revelado em diferentes línguas, através de diversas culturas e formas de expressão. Isso nos permite considerar a narrativa bíblica como uma parte fundamental, mas não a única, dessa grande história espiritual da humanidade. Tal perspectiva promove maior respeito, tolerância e reconhecimento de outras tradições espirituais, como as africanas, que não foram simplesmente apagadas da face da Terra, mas são parte integrante do plano divino, uma manifestação universal do sagrado. Ao mesmo tempo, tal expansão não desmerece o valor da Bíblia e sua autoridade para os crentes. Pelo contrário, ela enriquece a fé, convidando-nos a contemplar com reverência e abertura o mistério de Deus que transcende nossa compreensão. Isso ajuda a perceber que a revelação é progressiva, que o divino se manifesta de maneiras distintas para diferentes povos e que o Espírito Santo pode agir onde e como lhe aprouver, não se limitando a uma única narrativa ou dogma. Isso abre caminho para uma espiritualidade mais viva, dinâmica e inclusiva, que respeita os povos africanos, indígenas, asiáticos e muitos outros que tiveram contato com o sagrado muito antes do que a história tradicional relata. Essa perspectiva leva a reflexões ainda mais profundas. Se a história da salvação começou antes do livro de Gênesis, toda a nossa compreensão do pecado, da redenção, da aliança e da promessa de um Salvador pode ganhar novas e inesperadas nuances. Talvez as histórias bíblicas sejam apenas a continuação de um diálogo espiritual que começou muito antes, uma revelação que foi dada a todos os povos, mas registrada apenas parcialmente. Essa ideia pode causar apreensão naqueles que estão acostumados a ver a Bíblia como a única e absoluta fonte de verdade. Mas para aqueles que estão abertos à busca da verdade, é uma porta que se abre para uma fé mais rica e profunda. Já se perguntou se o Altíssimo se apresentou a diferentes povos sob diversas formas, utilizando símbolos e linguagens espirituais únicos para cada cultura? Podemos considerar a experiência espiritual africana, com seus deuses que se assemelham a anjos ou seres celestiais, uma verdadeira manifestação da revelação divina. Essa questão não é de forma alguma herética, mas sim um convite à reflexão, à exploração e ao aprofundamento da própria fé. A verdadeira fé não teme as perguntas, ao contrário, cresce com elas. Uma dúvida saudável nos impele a buscar respostas, a estudar diferentes pontos de vista e a reconhecer que a verdade divina pode ser muito mais ampla do que nos foi ensinado. Propõe-se a refletir sobre como essa perspectiva afeta a relação com a Bíblia. Você está aberto a considerar a possibilidade de que outras tradições espirituais, como as africanas, desempenham um papel importante na história geral da humanidade? Será que o reconhecimento dessas raízes não fortalece a fé, tornando-a mais abrangente e verdadeira?
É importante compreender que essa busca pela verdade não visa destruir a fé, mas sim fortalecê-la sobre um alicerce mais amplo e sólido. Tanto a Bíblia quanto as tradições africanas ensinam que o sagrado é uma força viva, que transcende palavras e textos, manifestando-se em experiências pessoais, encontros e revelações. É precisamente na interseção entre a revelação bíblica e a espiritualidade ancestral africana que algo ainda maior, mais rico e pleno de significado se revela, capaz de renovar a fé e a vida.